Bom dia, abençoadas! Mais um dia juntinhas aqui com vocês. O sol já tá raiando, tá a coisa mais linda. Você já acordou respirando, então já desce da caminha e já agradecendo ao Senhor por abrir os olhos, por estar sentindo o seu corpo, por estar tudo bem com você, com os seus. Amém? Já faz o seu café. Pega seu café, pega seu chá. Pega sua Bíblia e vamos sentar aqui e ter tempo de comunhão com o Senhor, que é o nosso tempo precioso, que é o nosso tempo valioso, é aquele dia, aquele momento do nosso dia que vai assim nos dar uma estabilidade para tudo aquilo que nós formos fazer no restante do dia, amém? Por isso que tem que ser cedinho. Vocês votaram lá na enquete do Instagram que seria 6 horas da manhã, então vamos às 6 horas da manhã colocar o devocional aqui para vocês, porque afinal de contas o devocional é para vocês, amém? Mas também é para mim, né? Eu falo que assim é o meu tempo de estudo com o Senhor, é o tempo de vocês de ouvirem a palavra do Pai. Ai, é um momento lindo, 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 maravilhoso. Então vamos lá. Tava aqui reparando, gente, que até hoje nós não saímos do livro de Tiago, né? Nós vamos hoje falar de Tiago novamente. Então, assim, quantos ensinamentos que tem no livro de Tiago, mas na palavra inteira tem muitos ensinamentos. Então, nós vamos aqui ainda continuar em Tiago, porque é o que está aqui no meu caderno, é aquilo que o Senhor entregou para o nosso dia de hoje, amém? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre fé em ação. Então já abre sua Bíblia aí em Tiago 2,14 e vamos ler juntinhas comigo aqui, tá bom? Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vocês lhe disser: ide em paz, aquenta-te, se aqueça e fartai-vos, mas não lhe derem as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também é a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesma. Vamos parar por aqui. Primeiro ponto que vocês precisam entender e deixar muito separado, tá? A fé, ela é o quê? É aquilo que eu me movo, aquilo que eu acredito, mesmo sem enxergar, ok? Agora vamos entender um pouco da salvação, porque as pessoas dão uma misturada aí. A salvação, ela é pela graça. Então você não precisa se esforçar, você precisa crer em Jesus, que quando você crê em Jesus, você tem a salvação, porque ela é pela graça e não pelo seu muito fazer, certo? Mas a fé e as obras, elas andam juntas. Então vamos lá para Abraão, entender um pouco sobre o nosso pai da fé. Ele levou o seu filho Isaque ao altar do sacrifício, certo? O Senhor foi lá e pediu para ele levar aquele bem mais precioso que ele tinha. E aí ele fez o quê? Ele teve fé, ele acreditou que o Senhor ele iria de alguma forma prover, ele cria no pai dele ali. Ele levou então o filho Isaque e lá no sacrifício do altar o Senhor proveu para ele. Mas ele fez o quê? Ele agiu. Ele fez a obra que Deus pediu para ele fazer, certo? Vamos para a parábola da semente, da semeadura? Se você não plantar, se você apenas guardar a semente para si mesma, não haverá frutos, certo? Ela vai morrer ali junto com você, mas não vai cair na terra, não vai frutificar, não vai vir novos frutos dali, então ela é morta. Então vamos de novo, assim também é a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso aqui é muito sério, gente. Então vamos pensar em algo que você deseje muito, tá?
Ingrid, eu desejo muito, eu vou falar aqui um pouco sobre o que eu trabalho, né? Eu desejo muito fazer um projeto onde eu consiga trabalhar com aquilo que eu gosto e também ativar o meu chamado, ativar aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Perfeito. Aí o Senhor te dá um projeto, você tem fé que aquilo dele vai dar certo, na sua mente já deu certo, mas você não vai fazer, você não vai mover um dedo, você não vai abrir o projeto, você não vai atrás de um lugar, de um espaço para você convidar, por exemplo, mulheres e falar sobre o Senhor naquele lugar, ou então no estúdio que você trabalha, você não começa a colocar louvores diferentes, você não faz uma frase levando ali a palavra do Senhor, você não atende elas com excelência, que excelência honra a Deus e honra as pessoas, a gente já falou sobre isso aqui. Aí você tem fé, eu tenho fé de que esse projeto vai dar certo. Mas se você não se move, como que você vai saber se vai dar certo? Eu creio, mas eu me movo perante aquilo. Gente, quantos e quantos e quantos projetos na nossa vida, quantas coisas, quantas ideias nós temos que estão guardadas na gaveta. O Senhor foi lá, Ele te entregou, você acreditou, falou, nossa, eu tenho certeza que é isso aqui que eu quero para a vida, é isso daqui que o Senhor colocou na minha vida, mas eu faço o quê? Guardei na gaveta. Resolveu o quê? Se você não foi atrás. É a mesma coisa que uma pessoa que deseja fazer uma palestra, que deseja falar ali para 100 pessoas, para 100 mulheres, mas ela não levanta a bunda para poder olhar o lugar, ela não levanta a bunda para poder cotar quanto que vai ficar, ela não levanta para fazer absolutamente nada, ela não faz a divulgação, porque o Senhor vai prover as pessoas que vão estar lá dentro. As 100 pessoas, eu te garanto que o Senhor vai prover. E talvez possa ser mais, talvez possa ser menos, independente disso, mas você vai estar falando para as pessoas que o Senhor colocar na sua vida. Mas se você tá com um projeto, o Senhor te entregou e você não vai lá e não toma ação, não faz aquilo que precisa ser feito, porque o Senhor não vai descer lá do céu e vai vir falar assim, minha filha, vamos lá, vou pegar na sua mão aqui agora e vamos lá fazer a cotação. Ah, você tem vontade de fazer no Hotel X. Ah, então tá, minha filha, então eu vou lá com você, ou então eu vou lá por você e eu te mando por telepatia. Gente, a gente sabe que o Senhor pode fazer infinitamente mais de tudo que Ele quiser, Ele pode fazer, né? Se Ele quiser descer aqui e fazer tudo isso por você, Ele pode. Mas aqui na palavra já tá escrito que fé não anda separada da obra. Não adianta você falar sobre fé e não partir para a prática, e não partir para a ação. Então a gente nunca separa a fé e a obra, porque elas são um caminho para a morte se você separar as duas. Fé e obras andam juntas. Fé e obra andam juntas. Vocês precisam compreender isso. Então, por favor, vamos lá. Hoje a gente ouviu aqui do Senhor fé em ação. Se você tiver um projeto guardado na gaveta, se você tiver algo que o Senhor te entregou, se você estiver idealizando, comece a fazer. Comece a fazer. Ore para o Senhor enquanto você vai fazendo. O Senhor vai te entregando o processo enquanto você vai fazendo. Enquanto você estiver no caminho, Ele vai te entregar. Ele coloca pessoas para poder falar as coisas para você. Ele coloca pessoas para poder injetar dinheiro talvez no projeto. Ele vai prover para você, mas você precisa partir para a ação, você precisa partir para a prática. E eu falo, gente, eu tô falando aqui para vocês, mas durante anos e anos e anos da minha vida, eu fiquei travada porque eu simplesmente não agia. É porque eu não tinha fé? Não, é porque eu tinha medo. Eu preferia agradar o que o mundo,
né? Ai, será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas não vão gostar? O que será que vão falar sobre mim? Eu ficava naquela dependência mundana de aprovação das pessoas, mas a aprovação do meu pai, que ele já me deu aqui, minha filha, esse projeto é teu, toma e parte pra cima. O que eu fiz? Eu anulei a voz do meu pai para dar ouvido às pessoas do mundo. E aí eu quero que você pare, pense, respire. Nós vamos orar para isso também, mas abra seus olhos, minha linda, abre seus olhos. Você não precisa de aprovação das pessoas aqui na terra, você precisa da aprovação do Senhor no céu. Então, se Ele falou, age para a vida. Para de ficar paralisada, dependendo das pessoas, da aprovação das pessoas, do medo de fazer, da vergonha de fazer. Gente, eu sei o quanto isso paralisa, eu sei o quanto isso toma tempo da nossa vida. O Senhor deseja algo tão grandioso para nós, e nós ficamos paralisadas. Muitas vezes a gente não alcança aquilo que o Senhor tem para nós porque a gente não age. Então, hoje foi para dar uma chacoalhada, minha amiga. Hoje foi para dar uma chacoalhada. Comece a fazer com que o Senhor te deu hoje. Moisés, ele tinha o quê? Um cajado. O que ele fez? O cajado que ele tinha que fez com que ele transformasse muitas coisas, que ele agisse diante da palavra do Senhor, que ele levantasse aquele povo, que ele tirasse aquele povo dali da onde eles estavam do deserto. Meus amores, minhas irmãs, vamos lá. Pensa comigo, o que você tem hoje na sua mão? Qual foi o projeto que o Senhor te entregou? E o que você tem hoje na sua mão que você pode começar a agir? Creia, tenha fé, tenha certeza e a convicção. Tenha certeza e a convicção que isso vai dar certo. Mas coloque em prática. Coloque em prática. Amém? Da mesma forma, é a palavra inteira. Não adianta eu ter fé que isso vai acontecer se eu não coloco em prática o que está escrito na palavra. Amém? Não adianta, tá bom? Então vamos lá, vamos orar para que o Senhor invada os nossos corações hoje, que Ele arranque para fora todos os nossos projetos, aqueles que estavam guardadinhos, quietinhos, cheio de medo, cheio de vergonha, para que você possa agir no dia de hoje. Amém? Pai, nesse momento eu venho aqui diante do Senhor, Paizinho, pedir pela vida das minhas irmãs, pela minha vida, pela vida dos nossos familiares, Pai. Que o Senhor primeiramente abençoe cada um de nós, que o Senhor guarde a nossa vida, que o Senhor nos dê os passos certos e as palavras certas para o dia de hoje, Pai. Para que a gente caminhe debaixo da Tua palavra, que o Senhor esteja em tudo aquilo que sair da minha boca, que não seja nada meu, mas sim do Senhor. Que o Senhor, se o Senhor desejar colocar pessoas na nossa vida, que a gente possa discipular, Pai, que a gente faça isso em nome de Jesus, sendo guiada pelo Senhor, Pai. Mas agora, eu também venho aqui, Paizinho, pedir para o Senhor, reaviva os nossos sonhos. Reaviva os nossos sonhos, Pai. Todos aqueles que estavam adormecidos por medo, por vergonha, por talvez nos sentir culpada de algo. Pai, tira esses sonhos, traga esses sonhos à nossa mente nesse momento, nesse dia de hoje. Quais são esses sonhos, Pai, que estavam guardados, Senhor? Porque a gente simplesmente não colocou em prática, porque a gente estava com tanto medo, Senhor, tanto medo do mundo, Pai, o que o mundo iria falar, e a gente deixou de obedecer ao Senhor, Pai.
Traga esses sonhos, Pai. Traga esses desejos ardentes em nosso coração novamente, Senhor. E eu venho aqui diante do Senhor, Pai, pedir perdão. E que as minhas irmãs também possam pedir perdão, Pai, por todas as vezes que fomos negligentes, que deixamos de fazer, deixamos de entregar aquilo que o Senhor nos pediu, aquele projeto que o Senhor colocou nos nossos corações, que poderiam sim mudar vidas, transformar vidas, alcançar pessoas, Pai. Muitas pessoas não estão sendo alcançadas porque nós nos calamos, porque nós nos limitamos, porque nós nos paralisamos, Pai. Então, nesse momento, eu peço para que o Senhor lança fora todo medo, lança fora toda vergonha, lança fora toda culpa da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Paizinho, reaviva esses sonhos em nosso coração, Pai. Nos encha, Senhor, nos dê capacidade, Pai. Nos dê discernimento de tudo aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. E para que a gente entenda, Senhor, o que nós temos em nossa mão hoje é suficiente para poder fazer aquilo que o Senhor deseja para nós. Suficiente para poder cumprir aquele projeto, aquele sonho que o Senhor deu e colocou nos nossos corações, Pai. Abra os nossos olhos, nos dê olhos de ver, enxergar novamente os nossos sonhos e enxergar a ferramenta que nós carregamos hoje em nossa vida e em nossas mãos, para que a gente possa colocar em prática a nossa fé, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós, Pai, em nome de Jesus. Eu já te agradeço porque nós vamos colher muitos frutos, Pai, muitos frutos de todas as ações que nós decidirmos fazer hoje, porque em fé nós caminhamos e também junto com a obra, Pai. Nós vamos caminhar em fé e em obra, junto com o Senhor o tempo todo. Em nome de Jesus, nos proteja, nos guie, nos caminhe, Pai. Nos dê orientação a todo momento, que a gente possa caminhar pelas Tuas palavras, em nome de Jesus. Amém, mulheres! Amém, mulheres! Olha, escrevam o que o Senhor vai falar no coração de vocês hoje. Escrevam e comecem a observar o que vocês já têm em mãos e já começa a colocar em prática. Amém? Então, não esqueçam, fé em ação. A fé não anda separada da obra. Um grande beijo para vocês e que vocês tenham um dia abençoado. Beijo, beijo e até amanhã.